Oi, e dando sequência, vamos ao terceiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones. Eu vou começar, obviamente, com os arcos narrativos dos nossos 8 personagens, porque não muda muita coisa. Os gêmeos Lannisters continuam falando das tramóias e mostrando a que vieram. Desta vez apareceu lá uma boa justificativa para o Jaime odiar o rei, que trata ele muito mal. Mal o rei sabe o que o Jaime faz com a sua rainha. O Tyrion mostra que ele é o rei da ironia, mas que tem uma inteligência muito perspicaz. Quanto aos Starks, Arya começa a aprender a lutar, define-se como sendo uma menina não tradicional. Muito engraçado que o seu professor chama ela no início de menino várias vezes. Ela não se define nem como menino, e para o pai ela não se definiu como uma lady. Ela está nesse meio tempo. Muito legal o arco narrativo da Arya. O Jon começa a aprender o fim de mundo. Aliás, ele mesmo narra que todo mundo avisou que aquilo era um fim de mundo. Isso faz parte, eu acho, da construção da personalidade dele. E Daenerys, que muda, que agora aparece grávida. Aliás, ela já começa a interferir de forma mais evidente nos Dothraki quando ela pede para simplesmente parar para descer. E os seus súditos quase matam o seu irmão porque o irmão molestou ela, ou molestou não, mas enfrentou ela. Daenerys parece ter uma velocidade mais rápida para chegar a uma curva narrativa que deve terminar no primeiro episódio. Sobre aquela parte que eu adoro, aquelas frases que deveriam virar uma camiseta, Cersei, Ned e até o Benjen dominam neste episódio. O Ned começa com um enfrentamento ao Jaime e ele diz: você escolheu muito bem os seus adversários. Parece uma ofensa até para uma pessoa que sabe escolher os adversários. Quando na realidade Jaime é conhecido por praticamente não ter adversários, exceto o Lorde das Flores, que o derrotou numa justa. Mas é na espada que parece que Jaime não tem muito adversário. Mas eu gostei da frase. Cersei tem uma conversa com o filho, e nessa conversa ela dá várias lições através de frases de efeito. Essas são aquelas, obviamente, que vão marcar o tipo de relação que a Cersei tem com o mundo. Ela começa com: um rei deve ter cicatriz, para falar da mordida que o Joffrey recebeu do lobo. Ela diz ainda: um dia, quando se sentar no trono, vai ditar a verdade. Essa é muito legal, porque ela mostra uma coisa que nos tempos atuais está muito discutido, né? A história é contada pelos vencedores. A história não é contada pelos perdedores. Aliás, geralmente os perdedores passam para a história como os do mal e os vencedores os do bem, como se a história fosse maniqueísta. Mais interessante do que isso não é só os do bem vencem e os do mal perdem. Não interessa. Se você é o vencedor, a história vai ter a tua versão. Acho que de um ensinamento muito profundo que ela comenta. Mais uma. Um bom rei sabe poupar suas forças e sabe quando destruir seus inimigos. Ela disserta frases como se ela tivesse lido Maquiavel. Parece uma série de lições, coincidência ou não, ao príncipe. Cersei é isso, uma figura maquiavélica. Tentar entender o que é Maquiavel para entender o que é Cersei é muito legal. E por fim ela termina com uma frase muito forte: qualquer um que não seja nós é nosso inimigo. Depois é a vez de Ned ter algumas discussões, nem todas com a mesma pessoa, mas todas em função das filhas, e principalmente, não é principalmente da Arya, porque a primeira não tem a ver com a Arya, mas enfim, a Arya eu acho que é o maior problema dele nesse momento. A primeira dele é: a guerra é mais fácil que filhas. Parece uma pessoa que nunca se aproximou das filhas, né? Não vejo isso nem como verdade, mas é uma frase forte. Aí uma daquelas frases que elas são repetidas mais adiante, que servem para contar a narrativa de toda a história de Game of Thrones. Eles fazem muito isso.
nesse momento que o Ned diz para a Arya, no inverno temos que nos proteger uns aos outros, temos que cuidar uns dos outros, numa clara alusão de que quem melhor cuida de ti é a tua família. E por fim ele termina a conversa com a Arya que, se quiser ter uma espada, é melhor saber usá-la. É engraçado como isso tem muito a ver também com tempos modernos, né? Afinal de contas estão querendo dar espadas ou armas a todo mundo. Será que saber usar é o mais importante? Ou o mais importante de tudo é usar as melhores armas que tem para aquele momento? Se na Idade Média uma espada era fundamental, eu não vejo isso hoje em dia. Uma espada ou uma arma não faz nenhum sentido hoje em dia. Tem uma frase legal quando o Varys encontra Lady Catelyn e o Littlefinger no bordel, que ele é questionado como é que sabe isso. Eu acho que essa é uma frase também que merecia uma camiseta. Obviamente com o rosto do Varys. Saber é o meu ofício. É muito legal. É muito legal. E esse é o momento em que eles estão discutindo sobre a adaga que tentou matar o Bran. Isso vai se resolver lá na 7ª temporada. Mas é legal entender essa história. A arma é apresentada e pela primeira vez Littlefinger se vangloria de ter uma informação que o Varys não tem, de quem é aquela espada. E obviamente que aquela informação é manipulada, mas por favor, não vou dar spoilers agora. Para terminar, 2 frases do Benjen, Jill Benjen Stark, o primeiro patrulheiro da Guarda da Noite. Um homem recebe o que merece quando merecer. Mais uma daquelas frases de efeito típico de dominante para colocar o dominado no seu lugar. As coisas não são conquistadas, são merecidas, ou mais ou menos conquistadas ou merecidas, e a gente não pode almejar antes disso. Isso é mais ou menos como ponha-se no seu lugar, até que o seu lugar seja outro. Mas tem uma outra dele que na realidade é uma PUD, né? Porque ele cita o Ned. As palavras ditas antes do mas não valem nada. É muito legal. É muito legal porque se tu aplicar isso no dia a dia, de vez em quando tu passa por essa. A pessoa chega, te elogia, mas tu podia fazer diferente. O que a pessoa quer normalmente de dizer é aquilo que vem depois do mas. Já sobre as cenas, eu vou destacar uma cena que é mais importante para a narrativa do que propriamente para a construção dela, mas que eu acredito que tenha sido muito poderosa de se montar. A conversa do Tyrion com os 2 mais velhos da Guarda da Noite, o mestre Aemon e o Mormont. Aquela ali deve ter sido uma cena e tanto para se construir, e muito bem montada, já que envolve 2 caras muito poderosos conversando com um cara muito influente e um deles cego. Muito legal, o 3º episódio começa já a aumentar as narrativas e rever isso está sendo bacana. Vamos continuar? Vamos para o episódio 4?